Paz do Senhor, para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Ercília, pela vida do pastor José Ricardo, e pela vida de toda essa igreja, comunidade evangélica aqui ao campo. Quero fazer notória a presença da minha esposa Patrícia, meu filho Albert, meu filho Gabriel. Vamos ficar de pé e vamos meditar na palavra de nosso Deus. Teremos um tecladista aqui para fazer um fundozinho baixinho para mim, por favor. Pode ser você mesmo, meu tecladista de terça-feira. Meu tecladista. Isso. Abra comigo no livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 14. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de nosso Deus: tendo ele chegado a Alei, os filisteus saíram-lhe ao encontro jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão: com uma carcaça de jumento fiz um montão ou 2, com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a carcaça e chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu, pelo que a fonte ficou chamada em Racoré, a fonte do que clama, até o dia de hoje. Você diz amém? Diga comigo assim: Jesus, a fonte do que clama. Podemos sentar. Meus irmãos, eu gostaria da atenção de todos vocês. Não serei extenso, serei breve nesse sermão. A Bíblia nos conta que após a morte de Moisés, Josué ele assume a liderança do povo de Israel. Através de Moisés, muitos milagres aconteceram, porque Moisés era o mediador entre o Deus e o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo, falava com Moisés face a face. Através de Moisés Deus libertou o povo do Egito. Foi através de Moisés que no deserto, quando o povo tinha fome, Deus mandou maná do céu. Quando tinha sede, a água saía da rocha. De noite, uma coluna de fogo guiava o povo, de dia uma nuvem de glória. Através do ministério de Moisés que Deus abriu o mar vermelho. Então o povo tinha uma confiança, uma credibilidade no ministério de Moisés muito grande. Porém, meus irmãos, juventude que aqui está, Moisés veio a falecer. Assim assume Josué a liderança do povo de Israel. Josué ficou um pouco preocupado, ficou um pouco temeroso,
por conta do povo que aceitava o ministério de Moisés. Ele ficou com medo de não ter a aceitação que Moisés não tinha, mas Deus fez uma promessa para Josué, e quando Deus faz uma promessa para alguém, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E Ele disse para Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. E aquela palavra animou a fé de Josué, e Deus realmente foi com Josué. Através de Josué, o rio Jordão foi aberto. Através de Josué, as muralhas de Jericó foram implodidas, foram derrubadas. Foi através da liderança de Josué que eles conquistaram a terra da promessa. Foi através da liderança de Josué que as herdades foram divididas e entregues a cada tribo de Israel. Mas o tempo se passou. Quando Josué já estava no fim de sua vida, ele reúne novamente todo o povo, adultos, jovens, crianças, anciões, e começa a lembrar aquele povo todos os feitos que Deus fizera do Egito para o deserto, a peregrinação até a terra da promessa. E no final de todo esse relato ele diz assim: escolhei hoje a quem servais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué naquele momento estava lavando as suas mãos, entregando a responsabilidade a cada um daqueles habitantes ali da terra da promessa, a cada israelita. O tempo se passou, Josué veio a falecer. Uma vez o povo ficando sem liderança, preste atenção para você entender, uma vez o povo ficando sem liderança, o povo fica sem direção, o povo fica sem alvo, o povo fica sem propósito. É por isso que uma igreja precisa de ter um pastor, é por isso que uma cidade precisa de ter um prefeito, um estado governador, um país um presidente, porque o povo que não tem uma liderança, ele não tem direção. O povo de Israel ficou sem direção, e o que eles fizeram? Eles começaram a se envolver com os cananeus, com os jebuseus, com os heveus, com os amorreus, com os filisteus, e além de se envolver, eles começaram a praticar as práticas que esses povos praticavam. Eles também começaram a adorar os deuses que os cananeus adoravam, os deuses que os filisteus adoravam. Eles começaram a adorar a Dagon, eles começaram a adorar a Sera, eles começaram a adorar a Baal, eles começaram a adorar Astarote. Ouça aqui que você vai entender. Deus, quando chamou Israel para ser diferente, chamou Israel para ser exemplo das nações. Só que Israel larga o caminho do Senhor, Israel larga o mandamento do Senhor e começa a se envolver com culto idólatras, com culto até mesmo de orgia. Deus, ele como já foi falado aqui, ele abomina, ele odeia, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Por ele amar o pecador, ele não destrói o povo de Israel, e sim ele entrega o povo de Israel nas mãos dos adversários, e o povo israelita passa a sofrer a opressão na mão daquele povo que não conhecia a Deus. O tempo passou e o povo de Israel estava cativo por causa de seus próprios erros, por causa de seus próprios delitos. Mas o meu Deus é bom. Diga bem alto comigo assim: Deus é bom. Mais alto, por favor: Deus é bom. Deus é tão bom que Ele não é homem. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Talvez se Deus tivesse um sentimento humano, Ele não teria perdoado Israel por diversas vezes, e muito menos escutado. A Bíblia diz que, apesar dos pecados de Israel, eles clamaram ao Senhor, e quando eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu o clamor daquele povo. Eu quero abrir parênteses e dizer uma coisa: talvez você entrou aqui caído, talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui pensando em largar tudo e desistir. Saiba de uma coisa: você pode estar cheio de defeito, mas o nosso Deus, Ele te ama do jeito que você é, e Ele te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma oportunidade para fazer você feliz, para fazer você feliz.
O povo clamou, e Deus é tão bom. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado. Deus não resistiu, e foi aí que Ele levantou juízes. Os juízes eram um tipo de líder militar, um governador que liderava, que pelejava, que pleiteava a causa do povo de Israel. Deus levantou Otiniel, Deus levantou Eudes, Deus levantou Zangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Elisã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Neste caso em que lemos, Deus levanta Sansão. Vamos mais atrás um pouco. Sansão, a história de Sansão começa assim: a tua mãe era uma mulher estéril e não podia dar à luz ao filho. Uma certa ocasião, Deus visita aquela mulher quando estava trabalhando e diz para ela que ela seria mãe de filho, e este moço seria nazireu. Nazireu é separado, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia se envolver, casar, fazer aliança com mulheres, com moças que não fosse da linhagem de Israel, porque ele era nazireu, ele era separado para ser juiz, para pleitear, para pelejar as causas de Israel. Assim Deus fez a promessa, assim Deus cumpriu a promessa. Sansão ele cresce, ouça aqui, e o intuito de Deus para Sansão era, mais uma vez, libertar o povo de Israel da mão dos adversários, porque enquanto existia juiz, o povo de Israel continuava firme com Deus, mas quando o juiz morria, o povo de Israel largava os princípios de Deus. Então Sansão estava sendo preparado para liderar, para libertar aquele povo. Só que Sansão, ele não dava crédito à vocação de Deus. Sansão, ele era um jovem, e no ímpeto da tua juventude, ele passa a não dar vazão ao trabalhar de Deus na sua vida, e muito menos ao ministério de nazireu. Ele diz para o seu pai: papai, eu quero me casar, e me agradei de uma moça filisteia, filha de Filisteu, e ela é linda, e eu quero casar com ela. Ouça aqui, por favor, juventude. E o seu pai disse para ele: Sansão, não há porventura uma moça aqui na tribo, em nossa casa, em nosso país, para que você possa se casar, que sirva o mesmo Deus que nós servimos, que conheça e viva os mandamentos que nós vivemos? Sansão: não, papai, eu me agradei dela, e é dela que é com ela que eu vou me casar. Primeiro erro de Sansão: contrair aliança com uma pessoa que não conhecia a Deus. Sansão aqui erra as duas vezes. Primeiro, ele contrai aliança com uma pessoa que não era israelita, e segundo, ele desonra os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa: honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Eu quero abrir parênteses e dizer uma coisa: tem muitos jovens que no passado não escutaram os conselhos de seus pais, não escutaram os conselhos de sua liderança, de seus pastores, e casaram, se uniram, se fizeram aliança com pessoa que não era de Deus. E a Bíblia diz que Deus não permite o julgo desigual. A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas, mas por causa da ansiedade, ou até mesmo por causa do desejo sexual, acaba se unindo com uma pessoa que não tem aliança com Deus, aí desonra a Deus, desonra seus pais, e mais na frente começa a passar dificuldade, começa a passar tribulação. Por causa de quê? Porque não honrou aos seus pais, ao teu Deus e nem a sua liderança. Sansão erra aí. Segundo erro de Sansão, a Bíblia diz que ele era separado, ele não podia tocar em coisa morta, em defunto. E Sansão, uma certa vez, estava indo para a casa de sua noiva, e vem um leão, ataca ele, pega aquele leão e mata, e vai e segue viagem. De repente passa alguns dias, quando ele volta, aquele leão está seco, e dentro daquele leão tem favo de mel, e ele vai lá e toca naquele defunto, mais uma vez desobedecendo a ordem de Deus. O interessante é que Sansão, ele estava no caminho e de volta para casa, e ele sai
caminho só para tocar naquele leão e comer daquele mel. Meu irmão, se eu fosse entrar no caminho, uma hora seria pouco para falar, mas eu quero falar essa revelação que Deus me entregou. Tem muita gente saindo do caminho para observar aquilo que ele deixou para trás. Tem muita juventude saindo do foco, perdendo a direção, para olhar para trás, para tocar naquele defunto, naquilo que está morto, naquilo que está podre, naquilo que está sujo. Deus, como profeta, me trouxe aqui para lhe dizer o seguinte: foi Ele que mudou a tua vida, foi Ele que fez de você uma nova pessoa, e Ele não te chamou para que você olhe para trás, para que você cutuque aquilo que já está enterrado. O teu passado já passou, hoje você é nova criatura em Deus. Quem é? Quem é? Quem é? Levanta a mão e dê um brado de glória. O erro de Sansão foi este. O erro de Sansão foi este. O erro de Sansão foi sair do foco, foi sair do caminho, foi sair da presença. Estava muito bom do jeito que estava antes, querido. Aleluia. E ele come aquele mel. Estava muito bom o som como estava antes. Por favor, tira esse agudo aí. Isso, glória. Ele erra mais uma vez.